Você já se deparou com uma pessoa animada, bem-humorada, bem up, bem pra cima mesmo? E depois essa pessoa acaba se trancando num quarto escuro? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar, a antiga psicose maníaco-depressiva. O transtorno bipolar, mais conhecido como transtorno de humor, né? ele é dividido em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. Tá? O tipo 1 é chamado de hipomania. O tipo 1 caracteriza a hipomania. E o que é essa hipomania do transtorno bipolar? É aqueles momentos em que a pessoa ela está de uma forma muito bem-humorada, alegre, feliz. É bem difícil entender que a pessoa está com um transtorno mental. Não é? Quando ela está nessa fase aí, na fase da hipomania. A hipomania significa um humor elevado. A pessoa ela se sente completamente, ela se sente que pode, uma pessoa que ela pode tudo, ela tem um senso de onipotência. É impressionante isso. Ela sente que pode tudo. Ela pode comprar isso, ela pode comprar aquilo, ela pode resolver a tua situação. Né? Ela está sempre feliz, sempre alegre, num momento assim de muita vibração, vamos dizer assim, positiva. Então a autoestima dela vai estar lá em cima mesmo. A autoestima dela está lá em cima. É o tipo de pessoa que nesse momento ela tem resposta para tudo e ela consegue resolver tudo. Né? Então, mas ao mesmo tempo também, como é chamada psicose maníaco-depressiva, ela tem uma certa perda da realidade. Eu concordo mais com esse nome, psicose maníaco-depressiva, continuaria com esse nome. Mas o nome mais atualizado, segundo os livros psiquiátricos, é o transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque são duas fases. Nós vamos falar agora sobre essas duas fases, dois pontos. Um é a hipomania, que a gente está falando dela agora, e a outra é a fase depressiva. Nós já vamos falar. Então, ela tem, nesse momento, como ela está bastante eufórica, a pessoa tem problema, ela tem dificuldade em entender as coisas pela razão. Então ela vai muito pela emoção. Ela tem esse transtorno, então ela vai pela emoção, ela vai pelos gatilhos emocionais, pelos impulsos. Então, como ela está bem-humorada e ela age por impulso, se ela tiver uma reserva de dinheiro ou não, se ela tem uma reserva de dinheiro, ela gasta. Ela compra presente assim meio exagerado, que às vezes nem a outra pessoa merece tanto, mas ele compra um anel de ouro, uma corrente de ouro. Né? Fala, nossa, eu ganhei isso aqui, puxa vida, nem... Você vê que está meio fora, meio incoerente aquilo ali. Né? A pessoa acaba gastando dinheiro. E se ela não tem dinheiro, ela dá um jeito. Ou vai no cartão de crédito. Se ela não tiver o cartão de crédito, ela empresta o cartão de crédito. Ela dá um jeito, ela gasta, ela compra carro. Depois não pode pagar, claro. Né? Então ela tem esses gastos, chamados gastos excessivos, nessa fase hipomaníaca. Né? E também, por outro lado, ela tem uma fala excessiva. Ela fala bastante, fala muito. Né? Então, nessa fase hipomaníaca, é a fase do up, é a fase em que ela está bem elevada, o humor dela está bem elevado, bem alto, a autoestima dela é tudo. Nossa, ela se sente tão bem com a vida, alegre, feliz, faz churrasco, e dá risada, e canta, e aquela coisa.
a fase hipomaníaca. Ah, a maioria das pessoas tem isso? Não. Isso é quem tem o transtorno bipolar. Como eu falei para você, que o bipolar ele tem duas fases. A hipomaníaca e a depressiva. E na depressiva, o que acontece na depressiva? A pessoa se recolhe. Essa mesma pessoa que no domingo estava lá no churrasco, na segunda-feira, um exemplo, ela pode recair. Ela pode recair. E aí o que acontece? Ela não quer ver ninguém. Não quer ter contato com ninguém. Ela se tranca num quarto escuro e fica lá. Fica lá. Não come, não bebe, não toma banho. Fica lá. Não quer ver ninguém. As pessoas que ela abraçou, beijou, se divertiu no domingo, por exemplo, no churrasco, no outro dia ela não quer nem ver a pessoa, ela nem sabe. Ela nem sabe, ela não quer nem ver a pessoa. Ela quer se isolar do mundo e das pessoas, não quer ver ninguém. Não corta a unha, não toma banho, só reclama, fica para baixo, pensamento negativo, tendência a suicídio. Olha como é o extremo, gente. E é um transtorno grave, grave o bipolar. Então tem muita gente que fala, esse cara é bipolar. Essa aí é uma bipolar. Mas, gente, hoje vocês vão ter uma visão realmente do que é esse transtorno mental. Né? Ter uma visão clara, definida do que é esse transtorno da bipolaridade, o transtorno do humor. Precisa do quê? Você precisa, a pessoa que tem esse transtorno mental, a pessoa ela precisa de orientação médica. O médico precisa fechar o diagnóstico dessa pessoa e fazer o encaminhamento necessário para uma prescrição com medicação. Essa pessoa precisa tomar medicação e, olha só, ser encaminhada para psicoterapia. Psicanalista, um psicólogo, um psicoterapeuta, para que essa pessoa possa ser ajudada nesse momento e ela identificar esses pontos aí e nesses picos de sintomas, tanto picos hipomaníacos ou depressivos, essa pessoa ela se estabelecer numa razão, se estabelecer por um senso razoável. Enquanto isso, o medicamento vai ajudando ela a manter o equilíbrio do humor dela. Então, o que acontece nessa fase depressiva, a pessoa chora. A pessoa chora o tempo todo. Ela tem tristeza o tempo inteiro, pensamento negativo. Não consegue fazer nada, não consegue fazer nada. Não quer ver ninguém. Então, ela cai lá embaixo. A única coisa que ela pensa, aquilo fica na mente dela. É a chamada ideação suicida. Ela tem pensamento suicida e planeja. A ideação é planejar. Ela fica planejando. Se jogar da ponte, entrar na frente do caminhão, se cortar, tomar remédio, e vai se enforcar. Existe um monte de coisa. Ela pensa isso. São pensamentos secretos na mente dela. Ela fica idealizando aquilo o tempo todo. Por isso que eu falo que essa pessoa precisa de um encaminhamento médico, essa pessoa precisa passar por um especialista, psiquiatra, né, para que ele possa prescrever um medicamento e diminuir esses sintomas. Ajudar a pessoa nesse sentido. Enquanto fazer uma terapia vai ajudar muito a pessoa a se integrar melhor consigo mesmo e com a família, a sociedade, os amigos, e ele poder conviver melhor com mais equilíbrio. Né? Então, essa é a fase do tipo 1 do transtorno bipolar. O tipo 2, o que temos o tipo 2? O tipo 2 é bem característico que os médicos chamam, a psiquiatria chama de ciclotimia. O que é ciclotimia? São alterações leves de humor que a pessoa tem. A ciclotimia são alterações leves, periódicas. Né? Pode ser, num dia ela tem uma depressão, no outro dia ela tem a hipomania.
ela fica alterando. Mas são mais leves, a ciclotimia é leve, ela vai por ciclo, assim, ó, assim, ela vai assim, né? Vai, a pessoa levanta, fica bem, de repente ela baixa, de repente ela levanta. Então, sabe, em termos de humor. E essa ciclotimia, ela vai porque o nome, ciclo, né? Vem de ciclotimia, vem de ciclo. Então, ela tem essa característica, né? O tipo 2. E ela não é tão forte quanto o tipo 1, por exemplo. O tipo 1, ele é exagerado, ele é extremo, tanto da hipomania quanto da depressão, tanto da alegria quanto da tristeza, ele é extremo. Se ele está alegre na hipomania, no tipo 1, por exemplo, ele está alegre, ele vai lá em cima, a alegria dele, o contentamento, o bom humor, vai lá em cima, e quando ele está depressivo, ele cai, ele vai lá embaixo. É bem o extremo mesmo. Na ciclotimia, fica no meio termo aí, porque ele é mais leve, a ciclotimia. Então ele sente esses mesmos sintomas, mas são bem mais leves. Quais são as causas, né? De onde vem isso? Quais são as causas? São várias, tá? Uma das causas é a causa neurotransmissora. O que é isso? A causa neurotransmissora são baixos metabolismos de neurotransmissor, né? Neurotransmissores. Principalmente aí na parte, no neurotransmissor, aí a serotonina, né? Principalmente a serotonina ali, a dopamina, a norepinefrina. Esses neurotransmissores estão em baixo metabolismo. O cérebro tem uma certa dificuldade em secretar essas substâncias, para que a pessoa possa viver, se integrar, ter bom humor, planejar o futuro, estar feliz com a família, com as pessoas. Por isso que eu falo para você procurar um médico, porque é o médico que vai prescrever o medicamento, que vai regular, equilibrar os neurotransmissores do cérebro de uma pessoa com esse transtorno bipolar. Ele sabe, tá? Outra causa é a genética. Pessoas que têm histórico de pai, de mãe, de avô, de tio, enfim, não é de primeira linha, mas tem um histórico na família de bipolaridade, ou até mesmo de esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é a doença mental. É a pessoa que ela é totalmente fora da realidade. É uma pessoa que ela num grau leve dessa doença, a esquizofrenia, a pessoa até consegue conviver, mas num grau de médio a severo, vamos dizer assim, fica meio difícil a pessoa conviver com essa doença mental. Fica difícil ela conviver tanto com a família quanto com as pessoas. Ela é extremamente agressiva. Uma outra vez a gente fala sobre essa doença mental. Hoje nós estamos falando sobre o bipolar. Então no tipo 2 tem a questão da genética, né? Veja, gente, fatores genéticos não hereditários. Tem uma diferença entre o hereditário e o genético. Tá? O genético é quando a pessoa traz esse tipo de transtorno mental, que já a pessoa herda nos próprios genes, né, esse transtorno, essa doença, esse problema. Então já está ali construído, armazenado ali na questão genética. O hereditário é totalmente diferente. O hereditário é quando a pessoa ela aprende no ambiente. Ela herda da mãe, ela herda do pai, não geneticamente, mas porque ela aprendeu. A mãe agia dessa forma ou daquela, o pai tinha esse tipo de comportamento, então ela passa a herdar, que o hereditário ele vem da herança de comportamentos, maneira de ser, de falar. Então isso seria mais o hereditário. E o genético vem pela organização dos genes. Tá? Essa é a diferença. Então, outro detalhe também da questão da causa é abuso de drogas. Principalmente a cocaína, o crack. Né? A cocaína, por exemplo, é bem comum. A pessoa que é dependente de cocaína, ela
ela ter esses picos hipomaníacos e depressivos. Hipomaníacos quando ela está sob o efeito da droga. E depressivo, que é o chamado efeito rebote, ou na linguagem comum, o bode, né? Quando dá o bode, a pessoa ela vai lá embaixo, tem depressão. Então ela fica nesses pontos aí. É bem comum. Ah, mas a pessoa não tem histórico de esquizofrenia na família, ela tem, ela é usuária de droga. Então a droga, ela também tem essa característica de levar o usuário a ter esses picos hipomaníacos e também depressivos, né? A outra causa é fatores externos. Fatores externos também, por exemplo, a perda de a pessoa já tem uma tendência ali dentro dela, ela já tem uma predisposição ali dentro dela, aquilo fica de alguma forma armazenado ali dentro dela, fica ali de uma maneira latente. E de repente, por algum fator externo, alguma variável que ela atravessa na vida dela, um revés, uma perda de amor, perda de namorado, do marido, de dinheiro, de carro, de casa, uma perda grande que ela tenha, ou algo que ocorre de forma traumática na vida dela, pode disparar o transtorno bipolar. Isso se ela já tiver pré-moldado dentro dela, pré-estabelecido, né? Então ela já tem uma predisposição a passar por esse transtorno afetivo bipolar e diante de um fator externo de forte impacto emocional pode sim disparar esse transtorno latente dentro dela. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui. Dei uma pincelada, uma coisa bem sintética mesmo. Isso aqui é extenso, isso aqui é algo assim, o transtorno bipolar é uma coisa bastante extensa para se falar, mas a gente apenas informou alguns pontos bem interessantes para a pessoa realmente ter uma informação mais concisa, mais correta do que é esse transtorno psiquiátrico. Tá bom? Grande abraço para você e olha, não perca o próximo vídeo que tá fantástico, gente, fantástico. Amanhã eu vou postar um vídeo fantástico, não perca, tá bom? Grande abraço e até lá, tchau, tchau.